Oi, gente! O vídeo de hoje é para falar sobre um assunto que vocês tinham me pedido para falar, mas que eu também tinha prometido. Como foi o meu processo seletivo para estudar na Universidade Italiana, e também vou responder algumas dúvidas que vocês me mandaram no vídeo que eu postei a respeito da minha rotina na Itália. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aí com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, que é esse sininho que fica aqui embaixo. Comenta, é muito importante que vocês comentem o vídeo, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo, consegue me colocar numa posição mais visível e assim abranger mais pessoas. Compartilhe nas redes sociais com aquele seu amigo que quer estudar no exterior, que às vezes tem alguma dúvida. Já deixa seu like e é isso aí, vamos pro vídeo. Vou começar o vídeo contando como foi a minha trajetória até chegar na Itália e depois eu respondo as dúvidas de vocês que ficaram no vídeo passado e ou eu não respondi ou então talvez não foi tão claro assim. Voltando, né, eu estudei no Brasil, eu comecei arquitetura no Brasil, transferi minha universidade do Brasil para Portugal. Quando eu estava em Portugal, houve uma série de atrasos nos meus documentos, eu tinha um papel que dizia que eu estava lá esperando o meu visto, mas eu de fato não tinha o cartão do cidadão, né, que é o que você tem quando você vive na União Europeia. Eu estava estudando na época, eu estava no meu curso de arquitetura, estava correndo tudo bem, estava frequentando as aulas normal, porém a situação era uma situação pendente. Eles me deram duas opções: ou você fica aqui tipo para sempre esperando, pode ser que saia, pode ser que não saia, ou se for possível para você, vai ao Brasil e regulariza a sua situação a partir de lá. Não foi tão fácil assim, né, porque você sabe que uma passagem não custa assim tão barato. Quando eu cheguei ao Brasil, eu pensei, bom, já que eu tô aqui, por que não pensar em outras possibilidades, em outros lugares para estudar? Porto é um lugar muito barato para viver, muito bom, a qualidade de vida maravilhosa, a minha cidade preferida, já falei para vocês várias vezes aqui. Mas estudar em Portugal é caro. É caro se você fizer um balanço entre o que você ganha e o que você vai gastar na universidade. Porque o salário mínimo gira em torno de 550 euros e a universidade custa 350 euros por mês. Tem uma disparidade muito grande. Então fazer curso superior em Portugal é uma coisa assim, que ou você tem mesmo dinheiro ou você vai ter que se virar nos 30 e fazer todo o malabarismo possível para conseguir o dinheiro. E aí eu pensei, de acordo com essa situação, eu não posso ficar aqui porque trabalhar é muito complicado. Eu nunca tive um emprego fixo lá, eu trabalhava num monte de coisinhas pequenas. E aí eu falei, vou tentar um outro país. Chegando no Brasil, as minhas opções, além de Portugal, claro que eu já tava lá, que já tinha minha vida lá, né? As opções seriam Itália ou Espanha. Os meus critérios, basicamente, eram preço. Quando você não tem dinheiro, você tem que pensar, lógico, na qualidade da universidade, todas essas coisas. Mas assim, o meu critério muito claro era preço, porque eu não podia pagar muito, não podia pagar o mesmo tanto que eu pagava em Portugal. A Espanha tinha o país a favor, que é um país que eu gosto muito, porém os contras eram, o curso lá tem duração maior, que são 4 anos, qualquer curso, o mínimo são 4 anos. E o outro ponto é que as universidades são bastante caras. A segunda opção seria a Itália, e a Itália me parecia muito atraente porque eles tinham a primeira coisa, o preço, né, que eu tava procurando, e também tinha a possibilidade de bolsa de estudos para brasileiros, para qualquer estudante que não fosse europeu, na verdade. Se você fizer graduação em Portugal, você não ganha bolsa de estudos. A contemplação de bolsas é somente para pessoas da União Europeia. Então, para mim, tinha toda uma vida que eu gostava de viver, mas tinha, né, tem que pensar nas contas para pagar, você tem que pensar no dia de amanhã. Então, para mim era bem inviável. Isso tudo aconteceu no início de 2016. Quando eu cheguei ao Brasil, eu entrei em contato com uma amiga minha que já tinha tentado estudar na Itália e ela me passou o contato de uma assessoria que trabalhava dentro da Embaixada Italiana em Brasília e eles eram pessoas especializadas em dar entrada nos seus papéis e agilizar o seu processo de visto para estudos na Itália. O primeiro contato com eles foi em abril de 2016. Eles me disseram do que eles precisavam e eu disse para eles o que eu tinha e daí a gente continuou mantendo contato. O valor que eles me cobraram na época foi R$ 350 para fazer toda a assessoria do meu processo. Até 2015 não se pagava para fazer o visto de estudos na Itália. A partir do ano de 2016, eles implantaram a taxa e a taxa que eu paguei acho que foi 50 euros ou R$ 50. Agora eu realmente não vou saber se foi euros ou se foi reais. Porém, pro visto português, o equivalente que eu teria que pagar era tipo R$ 500 para fazer a mesma coisa. Quando eu entrei em contato com a assessoria, eles me disseram que para estudar no ensino superior italiano é necessário fazer uma pré-candidatura para entrar na universidade. Essa pré-candidatura é feita até junho, porque o ano letivo na Europa começa em mês diferente do nosso no Brasil, né? Na Itália, por exemplo, pode ser setembro ou outubro. O que significa pré-candidatura? Você tem que apresentar todos os documentos comprovando que você ou fez o 12º ano ou cursou um ano de universidade e inserir esses documentos no sistema educacional italiano. Como é que se faz isso? Eu não sei, porque eu paguei uma assessoria para fazer, como eu tô falando para vocês. Todos os documentos precisam ser traduzidos do português para o italiano e apostilados com a apostila de AIA. Quando eu fiz o processo em 2016, não eram todos os cartórios no Brasil que faziam a apostila de AIA. Como eu fiz o meu processo todo em Brasília, foi fácil porque é a capital do Brasil. Os cursos de ensino superior
superior na Itália são divididos entre cursos de número aberto e cursos de número fechado. O meu curso, por exemplo, é um curso de número aberto. Significa que eu não tive que fazer um vestibular para entrar na universidade. Os cursos de número fechado são cursos como medicina, direito, arquitetura também, se eu não me engano. Esses cursos que são mais tradicionais. O meu curso, que é Ciência e Tecnologia da Comunicação, é um curso mais moderno. É uma área mais voltada para a tecnologia, então eles acham que não existe assim a necessidade de fazer um vestibular escrito e avaliar se eu tenho competências específicas para estudar aquilo ali. Isso é coisa para cursos muito tradicionais na Itália. Quando eu fui resolver a minha documentação no Brasil, eu passei 3 meses em casa. Em junho de 2016, eu ia viajar para Portugal, porque eu ainda estava tentando estudar lá, e as informações que eles tinham me dado pelo telefone é que eu deveria estar lá para fazer a prova se eu quisesse mudar de curso. Na Itália, eles também me disseram que eu tinha que estar lá para fazer a prova, porque é um curso de número aberto, tem um teste de língua italiana, então você tem que estar lá presencialmente para fazer esse teste. Quando eu cheguei em Portugal, eles me disseram que não tinha necessidade de eu estar lá. As informações em Portugal são bastante desencontradas. E por eu já ter começado o ensino superior em Portugal, eu nem precisava da prova do vestibular. Ou seja, a viagem foi em partes perdida, porque foi um dinheiro que eu poderia muito bem ter poupado, mas eu também tinha que ir para a Itália fazer a prova. Acabou que uma coisa compensou a outra, mais ou menos. Esse também foi um dos motivos que me fez desistir de morar em Portugal, porque a burocracia, a gente não é burocrático no Brasil à toa, a gente herdou essa característica bem triste. Antes de sair do Brasil, o senhor que fazia a minha assessoria perguntou se eu queria viajar já com um visto. Aí eu falei pra ele, eu nem sei se eu vou passar na tal da prova de italiano, porque eu não falava nada de italiano. Eu tô falando nas minhas palavras, porque eu não sei dizer quais os termos que ele usou. Ele falou que eu podia viajar com um tipo de pré-visto. Esse pré-visto, caso eu passasse no teste italiano, eu só deveria mudar já na Itália, com o órgão que autoriza os estrangeiros a viverem lá, que dão a sua permissão de residência, que se chama Permesso di Soggiorno. Mas eu já tava com a passagem comprada. Eu falei, eu não vou esperar, já tô com a passagem comprada. Meu namorado tá me esperando lá, então eu vou. Se eu passar, beleza. Se eu não passar, paciência, volta pra trás e tenta outra oportunidade. Em setembro a gente foi pra Itália pra fazer a prova, que era somente um teste. Você tinha que sentar em frente a uma banca de professores e eles te faziam várias perguntas em italiano, mas as perguntas eram perguntas muito assim, muito básicas, que hoje, obviamente, eu conseguiria responder assim num piscar de olhos, mas na época eu não falava nada de italiano e eu me embaralhei toda e eu comecei a falar espanhol. Eu lembro de uma pergunta, essa pergunta me marcou muito, porque ela perguntou o que eu preferia entre cidade e campo. E campo em italiano é campagna. E aí eu tava tão nervosa que eu falei assim, que eu preferia a campanha. E eu não gosto de campo, gente, sou uma pessoa super urbana, sabe? E eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, você tem certeza? Aí eu tenho, tentando argumentar ainda, né? Coitado, não sabia nada, não falava nada. Mas enfim, é uma sabatina, uma conversa sobre vários temas. Ela te pergunta por que você quer morar na Itália, o que você viu na universidade deles, por que você tem interesse de estudar lá, se você gosta da língua italiana, se você tem conhecimento da cultura deles. Não sei como funciona para pessoas que querem fazer cursos de número fechado. No fim das contas, eu passei na prova. Ela disse somente que eu teria que fazer um curso de italiano, que eu já esperava, né? Era muito óbvio. Quando eu fui aprovada, eles me encaminharam para a secretaria já direto, para me darem uma carta de aceite. É uma carta onde diz que você, fulana de tal, foi aceita na universidade tal, que você cumpriu os requisitos e com aquela carta você pode dar entrada no seu visto na embaixada italiana no Brasil. Mais uma vez frisando, você só faz visto no seu país de origem. Eu voltei ao Brasil, no meio de setembro e eu já tinha que estar de volta de novo em outubro, que era quando o ano letivo ia começar na Itália. Quando eu voltei pro Brasil, ao invés de ir direto pro consulado, eu fui pra casa da minha mãe. Porque, mais uma vez, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar sem ver a minha família. Passei, acho que, 7, 8 dias. Comprei a minha passagem. Eu já tinha perguntado pra ele antes quanto tempo demorava. Ele falou, no máximo são 15 dias. Aí eu fiz lá os meus cálculos, jogando assim, bem na vida louca. Por falar em passagem, eu consegui a minha passagem com um desconto de estudante. Tinha umas agências, se vocês pesquisarem aí na internet, não vou dar o nome de nenhuma, porque, enfim, não tô ganhando nada com isso. Eu nunca compro passagem por agência de viagem, nunca. Mas nesse caso, valeu a pena comprar, porque quando você é estudante, você leva esse papelzinho, essa carta de aceite da universidade, eles dão um desconto muito bom. Pra mim, valeu a pena procurar essa agência. Voltei pra Brasília, fui direto na embaixada, entreguei o documento pra ele, que era a carta de aceite. Do momento que eu entreguei a carta pra ele, o meu visto ficou pronto em 3 dias. Se tem uma coisa que a Itália faz de eficiente, é o processo de visto na embaixada. Então, agora que eu já contei pra vocês como é que foi o meu processo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu vou responder as dúvidas que algumas pessoas tinham, que me deixaram tanto no vídeo quanto por Instagram. Então, vamos lá. Eu acho que ela se chama Alba, porque ela também me segue no Instagram. A pergunta dela é, uma curiosidade, você pode assistir as aulas em outro idioma ou só italiano? No meu curso, as aulas são só italiano, mas eu sei de pessoas que fazem outros cursos a nível de graduação que tem aulas em inglês. Não é o meu caso. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu acho que eu falei isso no outro vídeo. As minhas aulas não têm necessidade de presença. Então, muitas vezes eu tô em outro país, como é o caso que eu tô aqui na Suíça agora, e eu posso assistir aulas de qualquer lugar do mundo, daqui, do Brasil, de qualquer
lugar que tem internet. O Daniel Lopes me perguntou: gostaria de saber se os estudantes que não possuem uma estrutura financeira muito boa e precisam trabalhar, como eles sobrevivem aí na Europa? Essa é uma questão que não vou dizer que é complicada, mas também não é simples. Aqui na Europa, as vagas de trabalho têm um critério muito bem definido. Para trabalhos como o trabalho que eu geralmente faço, que é tipo garçonete, isso vai de cidade para cidade. Na cidade onde eu moro, é mais fácil arrumar trabalho no verão. Então, se você souber falar o idioma e mais algum outro, ou 2 ou 3, melhor ainda para você. Não vou dizer que você consegue, mas também não vou dizer que é impossível. A Jéssica Medeiros me perguntou: por que você faz faculdade na Itália e não na Suíça? A pergunta é respondida de uma maneira muito simples. Eu não tenho como pagar a universidade aqui. Aqui na Suíça, a universidade custa pouco. Se você for europeu, você vai pagar muito menos. E se você não for membro da União Europeia, como é o caso do Brasil, você vai pagar cerca de 1.000 francos suíços por ano. 1.000 francos suíços por ano não é tanto. Pra gente que vive aqui, em um ano pagar isso seria menos de 100 francos por mês. Então não é assim tanto. Eu perguntei pro Daniel, que estuda aqui, mas ele é membro da União Europeia, ele faz um doutorado. Mas pro nível de estudo que eu gostaria de fazer, alguém tem que assumir a responsabilidade por mim, e esse alguém tem que assumir a responsabilidade dizendo que tem 50.000 francos disponíveis para que eu esteja aqui. Por quê? Você, como brasileiro e estudante na Suíça, você não pode trabalhar pelos primeiros 6 meses. Então tem que ter alguém por trás dizendo que pode bancar tudo aquilo que você necessitar nesses 6 meses. Ou seja, para mim é absolutamente inviável. Eu não tenho ninguém que possa dizer que tem essa quantia de dinheiro para me manter. Então, sem contar no idioma, porque curso de graduação aqui também é feito em alemão. E meu alemão só dá pra ir na padaria e pedir um pãozinho, né? Então não tinha nem como fazer isso. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando você pede o visto de estudos na Itália, você precisa ter alguém que assine um documento dizendo que se responsabiliza por você, que tem condição de manter você aqui em caso de alguma necessidade. Na época que eu fiz, o valor acho que era 460 euros ao mês. Alguém tem que assinar o documento e dar um comprovante de renda. Isso é muito importante. A Rafaela Souza me perguntou: qual curso de graduação você fez no Brasil? Eu estudei em 3 universidades no Brasil e fiz 2 cursos diferentes. Nas 2 primeiras eu fiz agronomia, que era engenharia agronômica, e na segunda eu fiz arquitetura. A Beatriz Martinelli me perguntou: os valores de formatura são altos como são aqui no Brasil? Comparado com o Brasil, não é caro, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem toda aquela ornamentação, que é baile, que é colação de grau, que é não sei o que você tem que vender praticamente o rim para fazer parte desse momento especial da sua vida. Aqui na Europa não existe isso. Em vários países não existe sequer uma cerimônia para quando você termina o seu bacharelado. Aqui na Suíça eles entendem que você não tá fazendo mais que a sua obrigação, então não precisa de celebrar. Isso é tipo, é uma extensão do seu ensino médio. E aí quando você faz um mestrado é que eles começam a te considerar como alguém que tem um nível acadêmico. Tô falando aqui da Suíça. Na Itália tem essa festa que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior e os valores são absolutamente diferentes. O valor que se paga pela formatura é 105 euros. Esses 105 euros compreendem o exame de Stato, que é uma prova tipo a prova final. Depois tem a proclamazione, que é aquela cerimônia que eu mostrei pra vocês. E por último tem a pergamena. A pergamena é o diploma. Os 105 euros compreendem essas 3 coisas. Eli Kiriatan, desculpa se eu tô falando o nome errado, gente. Ela escreveu assim: me contaram que em alguns países da Europa não havia obrigatoriedade de participar da cerimônia de formatura. Me disseram que os certificados de conclusão são entregues por correspondência. Isso não vale pra Itália? Sobre o certificado, sobre o diploma, em nenhum país daqui da Europa ele é entregue na hora. Você faz o que você tem que fazer. A pergamena, que é o último passo, ele é entregue por correio. A Arielle Marim me mandou uma mensagem lá no direct do Instagram e a pergunta dela foi, na verdade são várias perguntas: qual é o custo de vida para um brasileiro que mora e estuda na Itália? Foi difícil se adaptar ao idioma? E o país, foi difícil de se adaptar? Quais são os prós e os contras de viver na Itália? Qual a diferença entre morar e estudar no Brasil e na Itália? Aí ela já pede desculpa pelo monte de pergunta que ela fez, né? Então tá, vou tentar responder uma por uma. Para algumas dessas perguntas já tem resposta naquele vídeo que eu respondi morando fora do Brasil, aquela tag. O custo de vida é muito particular porque o que eu gasto pode não ser o que você gasta, né? Estudantes na Itália costumam morar em república, que é o meu caso. O preço de um quarto é geralmente entre 200 e 230 euros ao mês, sem contas inclusas. Comida, que também faz parte do custo de vida, é muito particular, gente. Eu posso gastar em uma semana 20 euros, que eu faço uma compra boa, ou uma semana eu posso gastar 30, 40, tudo depende do que eu compro, do que eu preciso, do seu estilo de vida, do que você come, do que você gosta. Então, basicamente, eu só posso falar o preço do aluguel, que variam entre 200 e 230 por mês. Foi difícil se adaptar ao idioma? Não, o italiano não é um idioma assim tão difícil. Lógico que eu não falo perfeitamente, porque primeiro eu não estudei. Eu cheguei e caí assim de paraquedas na aula, já tendo que falar italiano. A minha sorte é que eu entendia, mas quando a professora falava qualquer coisa, eu queria perguntar às vezes e não conseguia. Pra mim, aprender o italiano foi aquele italiano de rua, né? Falando com as pessoas, ouvindo as pessoas conversarem. Todo mundo que fala comigo pergunta quanto tempo eu moro lá. E quando eu falo, eles falam: nossa, mas você fala muito bem. Eu não acho que eu falo muito bem, mas
também não acho que eu fale mal. Eu já consegui trabalho com meu italiano, eu converso com as pessoas italianas, eu assisto aula italiana, eu moro com pessoas italianas. Depende do seu nível de interesse e da sua capacidade de aprender idioma. Eu tenho muita facilidade, então pra mim foi tranquilo. Foi difícil se adaptar ao país? Ainda tô tentando me adaptar, pra ser sincera. Quais são os prós e os contras de viver na Itália? Não tem os prós, tem um pró só, que eu pago pouco na universidade. Esse é o pró pra mim. Todo o resto é um contra. Qual a diferença entre morar e estudar no Brasil e na Itália? No Brasil, dependendo da universidade, tem muito essa cultura do professor ser muito disponível. Na Itália, não. Na Europa, em geral. Se você quiser falar com o professor, ele tem dia e tem hora pra te receber, você tem que marcar com antecedência, mas no momento que eles marcam horário pra você, são muito solícitos, são muito atentos e tentam te ajudar da melhor maneira possível. Uma outra pergunta do Instagram, a pessoa se chama Saboia_21. Basicamente, a pergunta era me pedindo pra falar a respeito de intercâmbio e dicas que eu poderia dar. No caso de intercâmbio, eu não tenho muito o que dizer, porque eu não fiz intercâmbio. A minha universidade é um curso regular, eu mudei de país para estudar os 3 anos naquele país, então eu não saberia dizer como fazer um intercâmbio a partir do Brasil. A Erika_Lin_C me perguntou no Instagram, já tem algum tempo. Ela tinha a intenção de estudar na Itália, ela estava fazendo o processo para a Itália, e a pergunta dela basicamente era: você acha mais seguro eu cursar um semestre de uma universidade no Brasil e depois agilizar os meus documentos para transferir? Um semestre de universidade no Brasil não te ajuda em nada. Aqui na Europa, o que conta é o ano. Então, se você fizer só um semestre, para eles não conta em nada. Ou você tem o 12º ano, ou você faz um ano de universidade, e aí você pode complementar na hora de pedir transferência. Como é pedir transferência do Brasil para a Itália? Não sei, porque eu não pedi transferência. Sobre fazer o teste de nível, sim, você precisa fazer teste de nível. Para o meu curso, o teste de nível foi presencial, então eu tive que sair do Brasil para ir à Itália fazer o teste de nível. Depois de responder as perguntas de vocês, vocês devem estar se perguntando o que eu achei, o que eu estou achando, quais são as vantagens e desvantagens. Para mim, a vantagem número 1, a agilidade no consulado no Brasil. Imbatível, impecável. Não sei se é porque eu fiz com assessoria, não sei como é fazer diretamente, mas se você é de Goiás, procura a Embaixada de Brasília, que o atendimento lá é muito bom e é muito rápido e, assim, é uma mão na roda que agiliza muito a sua vida. Em Portugal, o pagamento era mensal. Na Itália, o pagamento é a cada 3 meses. Então, isso também é uma coisa muito boa. Existe a possibilidade de bolsa de estudos para estrangeiros e redução de taxa nas mensalidades, porque se por algum motivo eles não te contemplarem com a bolsa de estudos, eles fazem uma redução de taxa de acordo com seu desempenho escolar. A bolsa de estudos é baseada de acordo com a sua renda. E a última vantagem é que existem esses cursos de graduação de número aberto, que é o meu caso. Você não precisa fazer vestibular, você precisa sim fazer essa entrevista, onde eles vão te fazer perguntas, mas é uma conversa informal e a probabilidade de você não ser aceito é muito pequena. Então, para mim, essa é uma das maiores vantagens de estudar na Itália. E agora as desvantagens. O clima é muito frio. Eu já estava acostumada com frio, porque eu já tô aqui há um bom tempo, eu já passei 6 invernos na Europa, então o frio não é uma coisa que me assusta mais, mas lá o frio é um frio, minha gente. Vocês não estão entendendo. Nem o inverno aqui da Suíça bate no inverno do lugar onde eu moro. Eu moro no norte da Itália, não sei para as pessoas que moram no sul. Tem o plus, né, das casas não serem bem isoladas. Você liga o aquecimento, você gasta dinheiro para pagar o aquecimento, mas ele não funciona porque as janelas são muito ruins. Então é um conjunto de fatores que faz você se sentir 10 vezes mais frio do que o normal. O custo de vida é mais caro do que era em Portugal para coisas básicas, para aluguel, para comida. Transporte eu não vou saber dizer porque eu tenho uma bicicleta. Eu pego o ônibus assim uma vez na vida, outra na morte. Eu nem sei como é que funciona, e todo mundo na cidade onde eu moro anda de bicicleta. Uma outra desvantagem é a falta de opção de entretenimento. É uma cidade relativamente grande, assim, são 130 mil habitantes. As opções de lazer ali são muito poucas. O racismo também, né, aquele pontinho bem, se você for uma pessoa negra, se prepare porque eles são racistas, sim. São todos? Não sei, não conheço todos. Na cidade onde eu moro, uma grande maioria, mesmo assim, é aquela coisa que você tem que ir já com jogo de cintura, sabendo que pode ser que não aconteça, né? Eu espero que não aconteça, mas a minha experiência é que aconteceu muitas vezes e hoje em dia só não acontece mais porque eu falo italiano e eu consigo responder na lata. Na hora que eles me falam uma coisa, eu já falei 2 ou 3. E de certa maneira você tem que ser meio grosseiro, senão eles te atropelam. Mas eu já descobri isso, então hoje em dia já é uma coisa que nem me incomoda mais tanto assim. Mas existe o racismo sim, e é bom vir preparado, né? Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei responder mais ou menos as dúvidas que vocês tinham. Já vai fazer 2 anos que eu fiz todo esse processo, então pode ser que muita coisa tenha passado e eu não me lembrei. Tentei contar pra vocês da melhor maneira possível. Pra quem estiver vindo pra cá ou quiser esclarecer alguma dúvida, tenha pelo menos uma base pra saber como é que as coisas funcionam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, comenta, compartilha com os amigos que estão vindo pra Europa estudar ou mesmo aqueles que têm só curiosidade de saber como é que as coisas funcionam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!